É inadmissível que essa casa, que representa o povo brasileiro, seja compatível com o tamanho da violência no Brasil. Você tem 600 mil pessoas presas nas unidades prisionais e os brasileiros tiveram ampliação do seu sentimento de segurança? É claro que não. Os projetos que estão colocados nessa pauta, que tratam de segurança pública, não resolvem absolutamente nada. São factoides. A liderança do PT, do Partido dos Trabalhadores, sobe àquela outra tribuna para dizer que não é endurecendo as leis que nós vamos combater a criminalidade no nosso país. É abrandando as leis, é diminuindo o rigor das leis. O plenário da Câmara deu prioridade esta semana à apreciação de projetos na área de segurança pública. Entre as propostas do pacote de segurança constavam a instalação de bloqueadores de celulares em presídios, o fim da progressão de regime para condenados por assassinato de policiais e a criação de um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Os debates foram marcados por muita polêmica entre os defensores das propostas e deputados que se posicionavam contra. É inadmissível que essa casa, que representa o povo brasileiro, seja compatível com o tamanho da violência no Brasil. São 61 mil assassinatos. São mais de 1 milhão de carros furtados ou roubados. Tudo isso gerando um clima de insegurança que permeia o país como um todo. E a resposta do Legislativo é, sim, votar matérias que possam contribuir para diminuir a impunidade, para que possa dar uma capacidade operacional para a polícia e para a justiça poder agir com maior liberdade e que possa gerar uma maior segurança para a população. Portanto, qualquer postura postergadora ou impeditiva que a gente possa votar será negar ao povo brasileiro o reconhecimento que essa casa deve ter de fazer com que haja um pouco mais de justiça. É óbvio que com o recorde que nós tivemos no ano passado de 61 mil assassinatos no país, e esse ano só até o mês de setembro, 63 mil assassinatos, sobretudo com pessoas jovens, negras e pobres nas periferias dos diversos bairros, das diversas cidades do país, é claro que é fundamental uma discussão a respeito de segurança pública. Nós não estamos nos negando. Nas últimas semanas nós tivemos lá no estado do Acre, no meu estado, o debate com os governadores. E foram, de fato, estabelecidas diversas medidas, com a presença de vários ministros que estiveram ali presentes. Algumas delas demandam recursos, mas tem algumas que são estruturais, porque o que está em pauta hoje aqui são situações no varejo, questões no varejo. Perfumaria. Por exemplo, uma questão que é estrutural é a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que precisa entrar na pauta. Ou a gente toma uma decisão enérgica de defender a sociedade, ou vamos estar continuando aqui, infelizmente, com a imagem negativa para a sociedade, como quem está passando a mão na cabeça de bandido. Eu entendo que, infelizmente, tem parlamentares aqui que acham que liberando as drogas vai aumentar o emprego de traficante nesse país. Respeito a opinião dele. Agora, por favor, a maioria dessa casa tem que pensar na população, nas mães, nos filhos. O Brasil em plena guerra, 60 mil mortes violentas ao ano. Pode ter certeza absoluta que o ano que vem terá ainda maior. Nós vamos bater 70, 80 mil mortes violentas ao ano. E vem esse discurso de pessoas que não conhecem o mínimo de segurança pública, não conhecem absolutamente nada para vir aqui dar opinião, opinar a favor disso ou daquilo. Que se restrinja a sua área de conhecimento e não falar bobagem e fazer advocacia em prol de criminosos aqui do Brasil e de facções criminosas. O Brasil não aguenta mais tanta violência, pelo amor de Deus. Hoje, se você tira uma fotografia da rede prisional, do sistema penitenciário ou carcerário brasileiro, você tem 600 mil pessoas presas nas unidades prisionais. Mas durante o ano, você tem mais de 1 milhão de pessoas que passam pelas unidades prisionais.
e os brasileiros tiveram ampliação do seu sentimento de segurança? É claro que não. No Rio de Janeiro, há alguns anos, o governo do PMDB bota mais dinheiro no orçamento de segurança pública do que no orçamento de educação. E os moradores do Rio de Janeiro estão se sentindo mais seguros por conta dessa política do governo estadual? Não, não estão, muito pelo contrário. Nós vamos obstruir essa pauta. Em primeiro lugar, porque os projetos que estão colocados nessa pauta, que tratam de segurança pública, não resolvem absolutamente nada. São factoides para iludir a opinião pública, para prestar contas à base eleitoral de alguns deputados e do próprio presidente dessa casa. Nós não concordamos. Queremos sim uma política de segurança pública no país, articulada com os governadores, articulada com o Congresso, realmente uma política que resolva o problema da insegurança que vive o povo brasileiro, não só dos ricos, dos banqueiros, que têm as suas agências assaltadas, mas principalmente do povo mais pobre, que sofre no dia a dia das periferias com a falta de policiamento. As pessoas não conseguem voltar para casa porque o caos, a bandidagem, a criminalidade tomou conta do nosso país. E aí a liderança do PT, do Partido dos Trabalhadores, sobe àquela outra tribuna para dizer que não é endurecendo as leis que nós vamos combater a criminalidade no nosso país. Não é endurecendo as leis que nós vamos enfrentar esse caos. Inclusive menciona que é preciso ter uma política pública melhor articulada com os governadores, uma política pública que seja mais efetiva nesse enfrentamento. E aí a gente não pode perder de vista, a gente não pode esquecer. Foi muito tempo, foi mais de uma década. O Partido dos Trabalhadores estava à frente da presidência por 13 longos anos. E finge que não estava lá, finge que àquela altura não tinha esse problema, finge que se sensibilizava àquela altura. Cadê a política pública articulada de enfrentamento à criminalidade? E se não é endurecendo as leis, esse é o argumento, não vamos endurecer as leis. Não vamos endurecer as leis porque isso não enfrenta a criminalidade. A pergunta que eu faço, é abrandando as leis? É diminuindo o rigor das leis? Deixar como está resolve o problema? É preciso minimamente ter uma reação. Já no início da noite de terça-feira, depois de tentativas de obstrução, o plenário deu início às votações, resultado de acordo entre os líderes partidários. Entre as propostas aprovadas está a que determina a instalação de bloqueadores de celulares em presídios e o projeto que retira do Código Penal o atenuante de pena para menores de 21 anos. Foi mantido o atenuante para criminosos maiores de 70 anos. O que fala o projeto no seu texto original? Ele retira as atenuantes de idade de 18 a 21 e acima de 70 anos. E nós tínhamos orientado, inclusive favoráveis a isso, pelas razões aqui já expostas. A subemenda mantém de 18 a 21 e suprime a decadência de atenuante para os acima de 70 anos. Ora, esta proposta, quando foi feita lá atrás, a expectativa de vida do brasileiro era infinitamente em torno de 56 anos. Hoje é de 72. Não tem sentido manter isto para aqueles acima de 70 anos. Pelo contrário, nós devíamos ter alguns elementos de agravante nisso. Nesse sentido, o destaque que nós estamos fazendo, tentando remediar um pouco isso, é deslocando esta idade de 70 para 80 anos, no sentido de manter, inclusive, o espírito original da lei, que era punir com mais rigor os crimes considerados hediondos praticados por aqueles até 70 anos de idade. É muito curioso. Na hora de votar na PEC da bengala, todo mundo dizia: ah, não, a pessoa está na sua melhor idade, tem que trabalhar mais. Na hora que é para cumprir a pena, diz: coitadinho, vamos mudar a idade dele. Com 70 anos ele não pode mais, a prescrição tem que reduzir.
Quem votou com a PEC da bengala tem que votar para a prescrição subir para 80 anos, sim. E foi aprovado nessa casa, foi com quórum constitucional. Portanto, se faz sentido mudar a data da aposentadoria compulsória, faz sentido também mudar a data da prescrição. Ou só vale para quando é favorável? É um projeto que vai dar mais segurança para a população, obriga as operadoras de telefonia a instalar bloqueadores nas unidades prisionais. Nós sabemos hoje que um celular na mão de um bandido encarcerado é uma arma para todos os tipos de crime. Portanto, eu queria cumprimentar o deputado Hildo Rocha pelo parecer, o deputado Cabo Sabino, que também fez um projeto no mesmo teor. Os dois estão sendo votados juntos e tenho certeza que vai ao encontro do que a população quer, que é mais segurança. O PSB entende que esse projeto é muito importante para romper a comunicação das facções criminosas, das organizações criminosas com o mundo externo aos presídios. Impor essa obrigação às operadoras é muito importante, porque a tecnologia evolui de forma muito rápida e que tem o controle dessa tecnologia exatamente as operadoras. Se a responsabilidade ficar a cargo dos estados, o custo será muito grande, porque a cada momento que mudar a tecnologia, o Estado terá que fazer nova aquisição. Na quarta-feira, o plenário aprovou o projeto do deputado Alberto Fraga, que proíbe a progressão de regime para condenados por assassinato de policiais, devendo o criminoso cumprir a pena integralmente em regime fechado. Alguns deputados alegavam que a proposta é inconstitucional. Já tem decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, através da análise do habeas corpus, que trata da inconstitucionalidade dessa matéria. Se você quer mudar uma matéria, se você quer mudar uma terminologia que o Supremo já considerou inconstitucional, você tem que apresentar uma PEC, você tem que apresentar uma proposta de emenda à Constituição, e não um PL, como se trata esse assunto. Eu prefiro não ficar falando muito sobre o assunto, porque eu acho que o povo brasileiro já entendeu a mensagem. O que se quer aqui é colocar um freio. O que se quer aqui é dizer: nós não podemos aceitar que o policial seja caçado e executado e fique por isso mesmo. Nós estamos dizendo aqui ao bandido que se ele matar um policial, ele vai cumprir a pena em regime fechado, e isso tem que servir de freio. Se isso não servir de freio, já que os crimes hediondos não serviram de freio, então eu não sei mais o que fazer. Eu não consigo entender como é que alguém pode ser capaz de votar contra um projeto desse, que vem na direção de defender aquele que defende a sociedade. É lamentável que ainda tenha parlamentares que pensam dessa forma. O PSB é contra o projeto, nós somos contrários à política de encarceramento, de expansão do encarceramento. Muitos dos que defendem essa política defendem como negócio, abertura de negócio no Brasil. Portanto, o PCdoB, no mérito, vai votar contra essa proposta. Ocorre, presidente, que desde ontem foi firmado o entendimento de votar as matérias. Nós queremos votar e derrotar essa proposta. Na verdade, essas lesões gravíssimas, morte de agentes de segurança, nós entendemos que o regime tem que ser integral e fechado. Deve ser dentro desse contexto, porque nós precisamos proteger aqueles agentes de segurança das nossas forças policiais, de maneira que, ao enfrentamento do crime e da criminalidade e dos criminosos, nós tenhamos o componente de proteção a esses agentes, porque senão, na verdade, nós vamos desautorizar a força desses policiais. Nós não queremos reduzir o debate a quem protege bandidos ou quem agride policial. Esse é um discurso raso. Aqueles que querem conceitualmente debater a violência no país precisam entender que aqui não há posições de deputados que têm contradição com o conceito defendido por alguns em relação à violência, como nós estivéssemos a defender
postura de bandido. Não, nós queremos discutir conceitualmente o papel da violência no país e como ela sistemicamente afeta a sociedade ou parte, inclusive, dos próprios policiais. Esse é um discurso raso que nós não aceitamos, é o discurso da agressão. Os deputados aprovaram também projeto que muda regras de saída temporária de presos em regime semiaberto, conhecida como saídão. Aquele homicida, aquele estuprador, aquele condenado judicialmente, principalmente nos crimes hediondos e graves, não poderem sair às ruas sem que haja pelo menos, eu chamo a atenção ao plenário, pelo menos um monitoramento, uma fiscalização, um acompanhamento do que este condenado, nas chamadas saidinhas ou saidões, esteja. Como podemos permitir que um condenado por tráfico, por estupro, por homicídio, muitos deles qualificados, possam sair nas vésperas de Natal, ou na Páscoa, ou em momentos que a lei prevê, sem um mínimo de controle aonde esse condenado estará? Se for para colocar as tais pulseiras eletrônicas, tudo bem, mas deixar simplesmente autorizado essa possibilidade, sem que haja uma fiscalização, ocorrerá o que nós estamos assistindo: a reincidência em delitos vários, inclusive de próprios homicídios. Portanto, o intuito deste projeto foi aumentar a fiscalização e diminuir a possibilidade de cometimento de crime deste condenado que tem a oportunidade de se socializar. Porém, nós não podemos deixar a socialização como um conceito inabalável em prejuízo, em detrimento do cidadão de bem, das famílias, daqueles que querem e necessitam de segurança para si e sua família. Nós entendemos que esse projeto é mais um daqueles que entendem que não há necessidade nenhuma de ressocialização dos presos. Não há uma pedagogia de recuperação das pessoas que cometeram delitos e crimes na sociedade. Que a cadeia é só para punir, para execrar. Exatamente quem está pensando isso, está pensando o contrário da experiência internacional. Só a tranca, só a cadeia, só o isolamento, só a repressão, só o impedimento da relação com a família que resolve o problema. É o contrário. O que está se criando aqui com essa legislação é um caldeirão para explodir. A visita do preso, a saída para visitar a família, a saída para fazer um curso supletivo, isso é ruim para a sociedade? Claro que não. É que tem pessoas aqui que querem falar para um público, querem criar na sociedade a visão de que nós temos que cada vez mais matar, triturar, criar um ciclo de violência. E o que já foi dito aqui dessa tribuna, na polícia que mais mata, também é a polícia que mais morre. Ela mesma é vítima dessa espiral da violência, porque não há resposta social, não há lógica da recuperação, não há lógica da fraternidade, não há lógica da recuperação para a sociedade, até porque a sociedade criou presídios que são verdadeiras escolas do crime. A situação de vulnerabilidade social que as nossas crianças estão vivendo no Brasil hoje é grave. São vítimas do tráfico de drogas, são vítimas da violência sexual, são vítimas de todo tipo de violência, e as nossas meninas do feminicídio. Nós estamos, neste momento, no estado do Maranhão, vivendo uma situação de comoção geral. Uma garotinha de apenas 10 anos de idade foi brutalmente assassinada depois de ser estuprada e violentada pelo seu padrasto, inclusive réu confesso. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados.
fatos e opiniões. Mataram um jovem negro na faixa etária de 15 a 29 anos, a pauladas na periferia. Seu nome, William Ribas, soldado da Polícia Militar de São Paulo. Executado nesse final de semana.